Em pleno século XXI, poucos nomes despertam tanta fascinação, temor e mistério quanto o de Genghis Khan, o líder que comandou o maior império contínuo da história da humanidade. Mas afinal, como um simples nômade das vastas estepes da Mongólia, conseguiu transformar tribos rivais em uma força capaz de varrer civilizações antigas, desafiar impérios e deixar um legado envolto em enigmas e lendas até hoje? Será que a ascensão meteórica de Genghis Khan foi fruto de estratégias militares inovadoras, de alianças secretas, ou até mesmo de conhecimentos perdidos de tecnologias antigas? Prepare-se, porque nesta jornada você vai descobrir fatos surpreendentes, curiosidades do mundo, teorias conspiratórias e segredos históricos que vão desafiar tudo o que você acha que sabe sobre o maior conquistador de todos os tempos. E como sua história mudou o rumo da evolução humana para sempre. Muito antes de se tornar o temido Genghis Khan, ele era apenas Temujin, um garoto de uma tribo nômade marcada pela luta constante pela sobrevivência nas inóspitas estepes da Ásia Central. Cresceu em um ambiente dominado por guerras tribais, fome, traições e rituais ancestrais de antigas religiões, onde a lei era ditada pela força e pela astúcia. Seu pai, chefe da tribo, foi envenenado por inimigos, obrigando Temujin e sua família a enfrentarem o exílio e a miséria, vivendo como foragidos e desprovidos até do básico para sobreviver. Apesar das catástrofes pessoais e das provações quase inimagináveis, esse período de sofrimento moldou sua resiliência, sua habilidade de liderança e um desejo inabalável de unir os povos mongóis sob um único estandarte. Os primeiros anos de Temujin são um verdadeiro enigma para a arqueologia e para a literatura clássica. Poucos manuscritos sobreviveram, e a maior parte do que se conhece é envolta em mitologia e lendas passadas de geração em geração, como se o destino já o preparasse para algo grandioso. Suas estratégias de sobrevivência se baseavam tanto em alianças inesperadas com povos indígenas, quanto em uma profunda compreensão dos costumes e tradições das sociedades secretas que habitavam aquelas terras. Era preciso ser invisível, fugir de invasores e caçar para garantir o mínimo, desenvolvendo desde cedo a astúcia e a visão que mudariam os rumos de um império. Essa infância cheia de provações criou o cenário perfeito para o surgimento de um personagem histórico que desafiaria todas as expectativas. Fatos inusitados marcaram essa trajetória. A fuga de cativeiro com um grilhão nos pés, a construção de lealdades baseadas em códigos de honra e até batalhas travadas contra antigos amigos que se tornaram inimigos. Cada desafio era superado com um senso quase mítico de propósito, tornando sua história muito mais do que simples biografia. Era o início de uma revolução cultural e de uma verdadeira epopeia de conquistas e descobertas. Ao longo dos anos, Temujin foi tecendo uma rede de alianças improváveis, unindo tribos que, por séculos, viveram mergulhadas em conflitos sangrentos e rivalidades ancestrais. Em meio a enigmas e conspirações que ecoavam pelos ventos das estepes, sua liderança se destacou não apenas pela força, mas pela inteligência estratégica, pela habilidade de absorver costumes de diferentes culturas e pela capacidade de reconhecer talentos até entre seus antigos inimigos. Transformou traidores em aliados, leais, mostrando que a verdadeira arte de governar um império não estava apenas na guerra, mas no domínio das relações humanas e na compreensão profunda dos segredos históricos que movem os povos. Foi nesse contexto de rivalidades e descobertas que Temujin adotou o título de Genghis Khan, tornando-se o Senhor Universal e iniciando uma revolução social e militar sem precedentes. Seu exército era uma verdadeira máquina de guerra, estruturada em linhas do tempo inovadoras para a Idade Média, com táticas de combate baseadas na mobilidade, na comunicação por sinais e no uso de tecnologia antiga, como arcos compostos, que superavam as invenções de qualquer exército ocidental da época. O exército mongol virou um fenômeno de eficiência, temido em todas as fronteiras por onde passava, protagonizando acontecimentos marcantes na história militar. À medida que avançava, Genghis Khan colecionava fatos surpreendentes. Além de ser um mestre na arte da guerra, promovia inovações administrativas, incentivava o intercâmbio de culturas e protegia rotas de comércio como a lendária Rota da Seda, favorecendo o florescimento de sociedades e civilizações antigas em meio ao caos das conquistas. Cada vitória não era apenas um território conquistado, mas um laboratório para novas experiências culturais, para o surgimento de teorias conspiratórias sobre o alcance de seu poder e para o desenvolvimento de tradições que seriam levadas por gerações. O avanço do Império Mongol liderado por Genghis Khan foi marcado por uma sequência de conquistas tão rápidas e devastadoras que muitos historiadores descrevem como uma verdadeira revolução militar na história das guerras. Utilizando estratégias inovadoras como ataques relâmpago e simulações de retirada,
Os mongóis eram mestres em manipular seus inimigos, sempre um passo à frente na arte da guerra. Essa combinação de táticas psicológicas, uso inteligente de tecnologia antiga e disciplina férrea permitiu que um exército aparentemente inferior em número derrotasse reinos poderosos, abalando a estrutura de antigas civilizações e colocando o mundo medieval diante de um dos maiores enigmas de sua existência. Entre os acontecimentos marcantes, destacam-se as batalhas de Khwarezm, onde cidades inteiras sucumbiram em poucos dias diante da fúria mongol, e a conquista de Pequim, um feito tão surpreendente que virou lenda nos manuscritos das culturas locais. Esses episódios não só redefiniram fronteiras, mas também estimularam a criação de sociedades secretas, alianças inesperadas e até curiosidades científicas sobre a capacidade logística dos mongóis em atravessar vastos desertos e montanhas sem perder o ritmo da conquista. O impacto dessas guerras é sentido até hoje, sendo tema de estudos em arqueologia e literatura clássica mundial. Por trás das vitórias, existia um profundo respeito pelos costumes e tradições dos povos subjugados, desde que aceitassem a autoridade de Genghis Khan. Era comum incorporar artefatos, tecnologia e até líderes das culturas conquistadas ao império, gerando uma evolução humana acelerada e uma troca intensa de conhecimentos. Isso criou uma sociedade multicultural, rica em lendas, mitologia, literatura clássica e uma rede de informações que atravessava continentes. O Império Mongol, assim, deixou de ser apenas um império de conquista para se tornar uma ponte entre civilizações, moldando os rumos da humanidade. Muito além das batalhas e conquistas, o Império Mongol carrega até hoje um arsenal de enigmas e segredos históricos que fascinam estudiosos do mundo inteiro. Um dos maiores mistérios é o local do túmulo de Genghis Khan, nunca descoberto apesar de séculos de buscas por arqueólogos, exploradores e até governos modernos. Lendas e teorias conspiratórias sugerem que o corpo do grande Khan estaria enterrado junto de artefatos raros, manuscritos valiosos e tecnologias perdidas, guardando uma riqueza incalculável e conhecimentos que poderiam revolucionar a arqueologia e a ciência caso fossem encontrados. Esse segredo transformou a morte de Genghis Khan em uma das histórias mais envolventes da antiguidade, alimentando a imaginação de gerações. Além do túmulo perdido, há curiosidades do mundo que mostram o impacto inesperado da cultura mongol. O império conectou civilizações separadas por milhares de quilômetros, criando uma espécie de internet medieval com mensageiros a cavalo e estações avançadas de comunicação. As navegações e o intercâmbio científico entre leste e oeste impulsionaram revoluções tecnológicas, disseminando invenções como a pólvora, o papel-moeda e técnicas de combate que influenciaram desde a Renascença europeia até as tradições dos povos indígenas na Ásia. Esse efeito borboleta cultural reforça o papel dos mongóis na evolução humana e no surgimento de sociedades inovadoras. Outra curiosidade intrigante é o impacto genético deixado pelo império. Estudos científicos mostram que milhões de pessoas hoje carregam em seu DNA traços que remontam ao próprio Genghis Khan, um fato inusitado que revela como uma única figura pode influenciar a biologia de continentes inteiros. Essa marca genética, misturada com mitologia, literatura clássica e tradições populares, mostra que a herança de Genghis Khan não é apenas histórica ou cultural, mas também está literalmente gravada no corpo da humanidade. Esse fenômeno abre novas linhas do tempo para a ciência e a curiosidade, alimentando debates e pesquisas sobre a real extensão do legado mongol. Ao refletir sobre o impacto de Genghis Khan e o Império Mongol, é impossível não se impressionar com a dimensão de suas conquistas e com os fatos surpreendentes que desafiam o entendimento até hoje. Mais do que um conquistador sanguinário, ele foi um arquiteto de mudanças profundas na história das civilizações antigas, provocando uma evolução humana acelerada e criando pontes entre culturas que pareciam condenadas ao isolamento. Sua trajetória mistura enigmas, biografias lendárias e acontecimentos marcantes, levantando questões que ainda ecoam. Será que muitos dos costumes, tradições, invenções e até monumentos que admiramos hoje seriam possíveis sem a ousadia e a visão de um homem que transformou o impossível em realidade? E que mistérios do passado ainda aguardam para serem revelados por meio da arqueologia, da ciência e das novas descobertas tecnológicas? Chegou a hora de você, espectador, refletir. Qual segredo do Império Mongol mais te intriga? Você acredita que existe algo oculto sob as areias da Mongólia capaz de mudar tudo o que sabemos sobre a história? Comente aqui embaixo qual teoria ou curiosidade você gostaria de ver desvendada em vídeos futuros. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com quem ama mergulhar em sociedades secretas, lendas e enigmas históricos. Assim,
Você não perde nenhum capítulo das revoluções, conquistas e catástrofes que marcaram as civilizações. Chegou a hora de você, espectador, refletir. Qual segredo do Império Mongol mais te intriga? Você acredita que existe algo oculto sob as areias da Mongólia capaz de mudar tudo o que sabemos sobre a história? Comente aqui embaixo qual teoria ou curiosidade você gostaria de ver desvendada em vídeos futuros. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com quem ama mergulhar em sociedades secretas, lendas e enigmas históricos. Assim, você não perde nenhum capítulo das revoluções, conquistas e catástrofes que marcaram as civilizações.